Qualquer novidade a gente traz aqui, mas nos próximos dias o Flamengo deve estar fazendo as primeiras movimentações de mercado, até porque tá com dinheiro, né, GV? Tem a bolada aí do Mundial, tem a bolada da venda do Gerson, 160 milhões, uma possível saída do Wesley também deve ser nessa casa dos 160 milhões, porque a multa dele são 25 milhões de euros, o que daria mais ou menos 160 milhões de reais. Então tem um dinheirinho aí, dá para trazer algumas peças de reposições interessantes. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos ver as últimas novidades sobre o Mengão, bastidores, negociações, as últimas informações a partir de agora. Vamos acompanhar tudo que rolou lá no programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro. Os cariocas trouxeram as últimas informações ali do Flamengo, né? Após aquela polêmica com o Boto, parece que tá tudo resolvido. Agora é focar nos novos reforços. Jogadores vão sair e é isso que vamos ver a partir de hoje. Muitas notícias, tudo isso e muito mais agora aqui no canal. Deixa o like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Boa tarde, meu. Nossa, são muitos personagens pra interpretar, né? Vou precisar até fazer um estudo de causa aí de tanta gente. Homem de Ferro, Wolverine, Bebê Reborn, meu Deus. Vai dar um trabalhinho. Boa tarde pra você, boa tarde Flavinho, boa tarde Fernandão. Ó, vou tentar dar um panorama no Flamengo, já que a gente tá voltando aí ao futebol brasileiro, pro torcedor também se inteirar um pouco sobre o que vem acontecendo no Flamengo, até porque hoje abre aí a nova janela de transferência até o próximo dia 10 do mês que vem, então o Flamengo vai ter aí os dias mais movimentados em relação a contratações, saídas, chegadas. Vamos tentar fazer um panorama sobre isso. Bom, primeiro falar sobre o José Boto, diretor de futebol. Tinha aquele problema junto ali com a parte interna do Flamengo, já foi resolvido, o BAP conversou com ele, está mantido no cargo. O BAP, né, tinha vetado a chegada do Mickey Johnston, como vocês já tinham falado aí, aquele atacante irlandês que joga na Série B aí do futebol da Inglaterra, portanto não vem mais, mas o BAP e o Boto se resolveram. O Boto está mantido no cargo e essa vai ser inclusive a primeira janela que o Boto vai ter total respaldo para tocar aí as contratações e saídas do Flamengo, já que na janela do início do ano ele tinha acabado de chegar no clube, não tinha tido um tempo ali para fazer o scout dele, analisar bem o mercado e escolher os jogadores que chegariam ao Flamengo. Primeiro falar sobre algumas possíveis saídas. A do Wesley é a mais provável, vocês já falaram sobre isso. O Wesley tem um interesse aí da Roma, da Itália, e ele já estudou ali com a Roma da Itália as possibilidades de saída do Flamengo. A Roma já ofereceu um contrato de 5 anos, o salário já está acordado diretamente com o jogador e agora o Flamengo aguarda então uma proposta oficial da Roma para abrir a negociação e a possível saída do Wesley. Não é nada muito grave em relação ao Flamengo, o Flamengo já esperava que propostas chegassem para o jogador desde o início do ano, então a saída do Wesley é algo que o Flamengo já estava mapeando aí no mercado e já deve também analisar uma possível reposição para a lateral direita. Agora o Varela vai ser o único jogador da posição que deve permanecer no clube, já estando no elenco. Uma outra possível saída, essa talvez não aconteça, mas há um interesse, é a do Alacian. Vocês já falaram aí sobre o início de temporada do Alacian, é um jogador muito promissor, muito jovem ainda, mas o Wolverhampton tem se interessado por ele, até porque foi um dos destaques do Flamengo no Mundial, foi também o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca, então há um interesse internacional em relação ao Wallace. É claro, o Flamengo tem uma multa rescisória muito alta por conta desse jogador ser muito jovem, então são 50 milhões de euros para o futebol internacional, equivalente aí a 320 milhões de reais, e o Wallace tem contrato até o fim de 2027. Contrato esse que deve ser renovado justamente para o Wallace poder ter um aumento salarial. Então uma saída do Wallace agora é pouco provável, a menos que realmente essa multa seja aí atingida por uma equipe internacional, uma multa muito alta para o futebol do exterior. Para o futebol aqui no Brasil, a multa é de 51 milhões de reais. Bom, em relação ao Juninho, Juninho recebeu 2 propostas para sair do Flamengo para a Arábia Saudita, eram propostas de empréstimo, o Flamengo seria compensado por ceder o jogador, mas preferiu segurar o Juninho. O Juninho no Flamengo pretende ter mais minutagem e o Flamengo espera poder contar com o jogador mais tempo em campo no decorrer da temporada. Ele já teve 7 jogos como titular, então o Felipe Luiz deve utilizá-lo mais vezes agora nessa sequência de temporada. Em relação ao trabalho do Boto, de quem pode vir a estar chegando, Boto procura um camisa 10, o principal nome para essa posição seria o Carrascal, para poder estar ali junto com a Arrascaeta, dividindo esse meio de campo, dividindo partidas,
dúvidas. O Carrascal é um jogador de 27 anos, colombiano, está no Dinamo Moscou. O Flamengo negocia essa chegada na casa dos 70, 72 milhões de reais, mas o Dinamo está fazendo corpo duro para liberar o jogador. Afinal, o Carrascal é um dos destaques da equipe lá na Rússia. Bom, o Flamengo procura também um ponta esquerda, esse nome ainda não foi revelado, mas é um jogador que está sendo mapeado pelo clube, e também um camisa 9. Essas são as três funções que o Boto vai trabalhar mais a fundo aí nessa janela de transferências que abre hoje. Qualquer novidade a gente traz aqui, mas nos próximos dias o Flamengo deve estar fazendo as primeiras movimentações de mercado, até porque está com dinheiro, né, GV? Tem a bolada aí do Mundial, tem a bolada da venda do Gerson, 160 milhões, uma possível saída do Wesley também deve ser nessa casa dos 160 milhões, porque a multa dele são 25 milhões de euros, o que daria mais ou menos 160 milhões de reais. Então tem um dinheirinho aí, dá para trazer algumas peças de reposições interessantes. A gente tem certeza disso, GV. Ah, dá. Muito obrigado, Thiago Carvalho, com esse panorama do Mengão sempre em cima do lance. Nosso Wolverine trouxe tudo pra gente. Grana tem, Bigode e Fernandão. Grana tem. O Flamengo faturou e agora é a hora de mostrar que o trabalho do scout e aí da gestão do senhor Boto tá sendo feito e tem que brilhar. Porque a grana tá aí, é diferente da situação do Vasco, que não veio pro Mundial, não botou grana no bolso, foi bem no Thiago Mendes. O Flamengo fica naquela novela com o Claudinho lá com a Rússia um tempão, também para a mesma função e nada. Agora abre outra novela, segunda temporada com os russos, com o Carrascal, Fernandão e Amêndola. Nessas posições aí, um atacante pela esquerda, um 10, e eu vou incluir um lateral direito, porque para mim o Wesley de fato vai ser vendido. Quais os nomes que os senhores pensam assim, lembrando que o Flamengo tá com grana, né? Bigode e Fernandão. Olha, GV, eu acho que o Flamengo vai ter um problema na lateral direita para encontrar um cara que chegue, pelo menos para brigar com o Varela, caso o Wesley seja mesmo negociado. A gente tem visto uma escassez de lateral direito, né, no futebol mundial, né, nem só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Tem um ou outro ali que se destacam, que tem uma performance um pouco melhor, mas num contexto geral, você vai precisar mapear o mercado sul-americano. Trago mais uma vez, é algo que eu gosto sempre de falar aqui, que eu acho que o Flamengo aproveita muito mal o mercado sul-americano, mas muito mal, muito mal. Montoro estava aí, o Flamengo poderia ter pelo menos sondado, esperou o Botafogo contratar para ir atrás. Botafogo ontem anunciou o menino da Colômbia, 19 anos, do Júnior Barranquilla. O garoto é considerado lá na Colômbia o novo Luiz Dias. Onde é que está o Flamengo nisso? Cadê o scout do Flamengo nisso? Onde estão os analistas? Entender, não entra na minha cabeça o fato de o Flamengo não monitorar de uma maneira melhor o futebol sul-americano. A gente vai na Argentina, tá cheio de jovem talento na Argentina. Até mesmo aqui no Brasil, você tem um outro jogador que poderia vir para jogar. Então eu acho que a tarefa não é fácil, é claro, mas quem tá lá tá recebendo muito bem para fazer esse papel. Eu já falei aqui, já dei minha opinião sobre o Carrascal. Eu não contrataria o Carrascal. Você vai pagar 12 milhões de euros fixos, além de bônus, para um cara que foi contratado por 5 milhões e meio de euros. Qual é o sentido disso? O que o Carrascal fez no Dinamo de Moscou para o preço dele dobrar para ele vir ao Flamengo? Eu já falei, eu sou contrário a essa contratação. Se vier, eu vou torcer para que dê certo, obviamente, mas eu não faria esse negócio, não faria esse investimento. Acho um valor muito alto para um jogador que, embora tenha já uma experiência, não é uma certeza de que vai entregar, até pelo temperamento dele. Já falei isso aqui também. E é necessário você ser criativo. Óbvio, a torcida, ela quer um cara que chegue com um grande nome. Um cara experiente. Um cara que vai mexer com o futebol brasileiro. E eu acho que é necessário pelo valor que o Flamengo tem para investir. E a partir dessa contratação, você começa a ver jogadores que não são da prateleira A, da primeira prateleira. Porque aí o torcedor já vai entender de uma maneira diferente e melhor. Mas eu acho que o Flamengo mapeia muito mal o mercado sul-americano e quem está lá tem essa obrigação, na minha avaliação, de ver melhor, porque tem muita oportunidade que o Flamengo deixa passar. GV, posso completar? Claro, à vontade. Não, só para terminar o que o Flavinho falou, e é bom a gente lembrar que o scout dos clubes,
Ele faz uma seleção de jogadores dentro das posições pedidas, já vem, eles trabalham mesmo sem ser pedidos, mapeando os jogadores com os perfis que os próprios clubes criam para os jogadores das posições e dão às pessoas que tomam decisão 1, 2, 3, às vezes até 4 opções. E aí eles vão fazendo essa escolha. Quem tem que fazer essa escolha, quem bate o martelo para fazer essa escolha ou não, é o gestor de futebol, o executivo, junto com a comissão técnica. É bom a gente deixar isso bem claro aqui, para a gente direcionar as responsabilidades. Porque quem tem que tomar a decisão final são o Boto, o Felipe Luiz e sua comissão. O trabalho é feito e essas opções são dadas para a comissão técnica e para o executivo, GV. Mas assim, tá na hora do Flamengo acertar uma boa sem ser medalhão, né? Porque o Botafogo deu aula disso já. O Botafogo trouxe uns 8 aí, que não foi medalhão que todo mundo quer, e assim, um atrás do outro. Ultimamente, talvez não tenha encaixado tanto, e como treinador tá uma loucura também esse negócio aí do Botafogo. Mas os scouts do Botafogo tiram onda, que depende deles de indicação, tiram onda. O Flamengo traz bons nomes, não é porque tem muito dinheiro e só traz medalhão. Né? Enfim, tá na hora do Flamengo trazer um nome que... eu não vou nem falar o Carrascal, porque eu não acompanho o Campeonato Russo, me lembro dele num jogo ou outro nas eliminatórias, mas não acompanho de perto, mas sei que é medalhão, então não cabe. Mas assim, de acertar um cara, pode ser caro, mas que não seja tipo o óbvio, né? Enfim, vamos torcer aí, porque dinheiro tem, o Thiago trouxe 6 cifras, tem o dinheiro do Gerson, que é muito milhão, mais de 100 milhões, tem o dinheiro da Copa do Mundo, eventualmente, se o Wesley for, tem o dinheiro do Wesley, se o Wallace for, é muito dinheiro. Agora, vamos trabalhar, seu Boto, porque te deram a faca, o queijo, a manteiga, o presunto, tudo na mão. A gente pode ter todas as questões, cada um pode ter sua questão com o Marcos Braz, mas assim, montou um mega time, montou um mega elenco, ganhou tudo. A gestão mais vitoriosa da história do Flamengo, e aqui não tem ninguém levantando a bandeira, até porque eu tenho também minhas reticências em relação ao trabalho, tanto dele quanto do Landinho, que é normal e faz parte, mas é multicampeão. A diretoria mais vitoriosa da história do Flamengo. Enfim, e já deixou montadinho, né? Só pincelar ali agora e trazer e repor. Enfim, divididinha de rede mais uma vez, a galera aqui dos Estados Unidos pela TV Connect. Então tá aí, né? Tá aí um pouco da análise, um pouco do que eles falaram, né? O Flamengo realmente vai ter que investir no mercado. Como já foi comentado, dinheiro tem muita grana no Flamengo. Vendeu o Gerson, conquistou uma bolada ali no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, né? E agora, certamente vai vender o Wesley também por um valor muito alto. O Flamengo vai vender o Wesley certamente por mais de 100 milhões. Então é uma grana que entra ali nos cofres do Flamengo e, consequentemente, vai ter dinheiro para investir. É fazer contratações certeiras, assertivas, assim como foi feita até então a contratação do Jorginho, que chegou, vai assumir o posto de titular e dificilmente alguém vai conseguir barrar o Jorginho, porque é um jogador muito acima da média no cenário nacional. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais, valeu!